Existem dores que palavras humanas jamais poderão descrever. Elas habitam nas profundezas do espírito, em um lugar onde as lágrimas escorrem em silêncio, e o coração parece gritar por socorro sem emitir som. Essas são as dores espirituais dos escolhidos, marcadas por feridas invisíveis, mas devastadoras. São dores que não encontram consolo fácil, porque não são entendidas por muitos, um peso carregado por aqueles que foram chamados para um propósito maior. Se você sente essa dor, sabe que ela é diferente de qualquer sofrimento comum. É uma mistura de solidão e de luta, como se o mundo inteiro repousasse sobre seus ombros e sua alma fosse sensível a tudo ao redor. Há momentos em que você se pergunta se é digno do chamado, se conseguirá suportar o peso da responsabilidade espiritual ou mesmo se Deus ainda ouve suas orações. As noites são longas, os dias são confusos, e sua mente muitas vezes invadida por dúvidas e temores. Por que os escolhidos sofrem tanto? Por que o caminho parece tão árduo para aqueles que foram separados por Deus? Não é porque Deus os abandonou, mas porque Ele os está moldando. As dores espirituais não são sinais de rejeição divina, mas de lapidação, como o ouro que precisa ser purificado pelo fogo. Contudo, o processo é solitário, e as feridas parecem intermináveis. Nesta mensagem, vamos mergulhar juntos no significado dessas dores espirituais, reconhecendo suas causas e, mais importante, descobrindo como enfrentá-las com fé, coragem e esperança. Se você sente que está à beira do colapso, saiba que há uma razão maior para a sua luta. Suas lágrimas têm um propósito eterno, e sua dor é o prelúdio da glória que Deus está preparando em sua vida. Permita-se ser tocado por esta reflexão, porque este é o momento de transformar feridas em cicatrizes que contam uma história de vitória e de amor divino. Esta mensagem é um convite para que você enxergue sua dor com outros olhos, não como um peso que destrói, mas como o processo que revela o propósito para o qual você foi escolhido. Quando falamos de escolhidos por Deus, estamos nos referindo a pessoas chamadas para viver uma missão, um propósito divino. No entanto, ser escolhido não é sinônimo de uma jornada fácil. Pelo contrário, muitas vezes, os escolhidos enfrentam dores espirituais que são profundas e transformadoras. Essas dores não são castigos, mas parte do processo de refinamento que Deus utiliza para moldar-nos segundo o seu propósito. O que diferencia os escolhidos não é a ausência de dor, mas a forma como enfrentam as provações, sempre confiando no cuidado e no propósito de Deus. As dores espirituais. A solidão espiritual. Os escolhidos frequentemente experimentam uma solidão que transcende o físico. Mesmo cercados por pessoas, podem se sentir isolados, incompreendidos, como se estivessem caminhando sozinhos. Essa solidão, porém, tem um propósito. Deus, ao longo da história, separou seus servos para momentos de intimidade e preparação. Foi assim com Moisés no deserto, com Davi nas cavernas e até com Jesus, que buscava refúgio em lugares isolados para orar. A solidão espiritual é uma oportunidade de nos voltarmos completamente para Deus. Quando nos sentimos incompreendidos pelo mundo, somos levados a buscar compreensão no coração do Pai. É nesse silêncio que Ele fala, ensinando-nos a depender dele de maneira absoluta. Mas é importante lembrar, essa solidão não é eterna. Ela é um estágio necessário para que possamos crescer e ser fortalecidos. Deus nos separa temporariamente para nos preparar, mas nos envia de volta ao mundo com mais sabedoria e força espiritual. O peso do chamado, responsabilidade e renúncia. Carregar um chamado é sentir o peso de uma responsabilidade que não é visível aos olhos do mundo. Os escolhidos sabem que suas ações têm implicações espirituais.
Sentem o peso de interceder pelos outros, de carregar as dores das pessoas ao seu redor e, muitas vezes, de lutar contra suas próprias fraquezas enquanto ajudam outros a se erguerem. Essa responsabilidade exige renúncia. Muitas vezes, os escolhidos precisam abrir mão de seus próprios desejos, sonhos e até relacionamentos para seguir o plano de Deus. Isso pode ser doloroso, mas é um reflexo do caminho de Cristo, que renunciou à sua glória celestial para cumprir o propósito do Pai na terra. O confronto com o passado, um processo de cura. Ser escolhido por Deus não significa ser perfeito. Pelo contrário, Deus chama pessoas imperfeitas para mostrar seu poder de transformação. No entanto, esse processo de cura muitas vezes envolve revisitar feridas antigas, enfrentar traumas e reconhecer nossas próprias limitações. Deus não expõe nosso passado para nos envergonhar, mas para nos libertar. Ele nos lembra que nossas fraquezas são oportunidades para que sua força se manifeste em nós. Como Paulo escreveu, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. O silêncio de Deus, um teste de fé. Um dos momentos mais desafiadores para os escolhidos é quando Deus parece estar em silêncio. Esse silêncio pode gerar dúvidas, angústia e até questionamentos sobre nosso propósito. Mas é importante entender que o silêncio de Deus não é ausência. Ele é um convite à confiança. Assim como Jesus, no Getsêmani, clamou ao Pai em meio à angústia, também somos chamados a perseverar em fé durante esses momentos. É no silêncio que aprendemos a confiar não em nossas emoções, mas nas promessas de Deus. O combate espiritual, a batalha invisível. Os escolhidos estão na linha de frente de uma guerra espiritual. Isso significa que enfrentam oposição direta das trevas, que tentam desviá-los de seu propósito. Essas batalhas podem se manifestar como ataques à mente, como pensamentos de desânimo e dúvida, ou até mesmo através de circunstâncias difíceis que testam nossa fé. Mas não estamos sozinhos nessa luta. Deus nos deu armas espirituais, a oração, a palavra, o jejum e a fé. Ele nos lembra, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Como lidar com as dores espirituais? Mergulhe na palavra de Deus. A Bíblia é nosso alimento espiritual e nossa fortaleza em tempos de dificuldade. Cada versículo contém promessas e princípios que fortalecem nossa fé. Quando sentir-se sobrecarregado, lembre-se de Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Dedique tempo diário à leitura e meditação. Permita que Deus fale com você através das Escrituras. Fortaleça sua vida de oração. A oração é o lugar onde encontramos consolo, direção e força. Nos momentos de maior dor, derrame seu coração diante de Deus. Seja honesto com Ele sobre suas dúvidas e temores. Além disso, desenvolva o hábito de ouvir a voz de Deus durante a oração. Muitas vezes, Ele nos responde não com palavras audíveis, mas com uma paz que excede todo entendimento. Aceite o propósito no processo. Cada dor que enfrentamos tem um propósito maior. Assim como o ouro é purificado no fogo, Deus usa as provas para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Em vez de resistir ao processo, confie na soberania de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Sua vida está nas mãos de um Pai amoroso que trabalha para o seu bem, mesmo quando você não consegue ver o quadro completo. Busque comunhão com outros crentes. Embora a solidão faça parte do processo, não significa que devemos caminhar sozinhos o tempo todo. Deus nos deu a igreja e a comunhão para que possamos nos fortalecer mutuamente. Participe de grupos de oração,
cultos e momentos de comunhão. Compartilhe suas lutas e permita que outros orem por você. Lembre-se da eternidade. As dores presentes não se comparam à glória futura que nos espera. Como Paulo escreveu, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17. Quando as dificuldades parecerem insuportáveis, olhe para o futuro. Sua fidelidade será recompensada, e Deus está preparando algo muito maior. Descanse na soberania de Deus. Por fim, confie que Deus está no controle. Nada acontece em sua vida sem a permissão dele. Mesmo quando você não entende o porquê, saiba que ele está trabalhando em seu favor. Jeremias 29:11 nos diz: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se você sente essas dores espirituais, saiba que você não está sozinho. Deus está com você em cada passo, mesmo nos momentos em que ele parece distante. Você é amado, escolhido e chamado para um propósito maior. Persevere, confie e continue caminhando, sabendo que Deus é fiel para completar a obra que ele começou em você. Queridos ouvintes, se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Deus está falando ao seu coração, lembrando que, apesar das dores e desafios que você enfrenta, Ele está ao seu lado. Você é especial para o Pai. Ele o escolheu com um propósito, e mesmo que hoje você não entenda plenamente, saiba que cada lágrima, cada luta e cada silêncio estão construindo algo grandioso na sua vida. Lembre-se de que as dificuldades não definem o fim da sua jornada. Elas são parte de um processo que o aproxima do destino que Deus preparou para você. Então, não desista. Não permita que as tempestades desta vida o façam duvidar da bondade e do amor do Pai. Ele é fiel para terminar a boa obra que começou em você. Enquanto você caminha por essa jornada, lembre-se de que não está sozinho. Deus enviou o Espírito Santo para ser o seu consolador, para ajudá-lo a enfrentar as dores e dar sentido aos momentos de espera e silêncio. Confie no plano dele, mesmo quando não puder ver o caminho. Agora, eu quero convidar você a fazer parte de algo maior. Este espaço foi criado para fortalecer vidas, para compartilhar palavras que edificam e transformam. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu peço que você se inscreva neste canal, deixe seu comentário e compartilhe como esta palavra impactou sua vida. O seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para continuar perseverando. E não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas que estão precisando de uma palavra de fé, consolo e encorajamento. Cada interação e cada joinha é um passo para que esta mensagem alcance vidas que, assim como você, estão buscando forças para continuar. Por último, se você puder, compartilhe esta mensagem com amigos e familiares. Você nunca sabe o quanto uma palavra pode fazer diferença na vida de alguém. Deus pode usar você para abençoar outros. Eu oro para que o Senhor fortaleça seu coração, renove sua fé e traga clareza sobre o chamado que Ele colocou em sua vida. Persevere, confie e lembre-se, as dores de hoje são sementes de uma glória eterna que está por vir. Que a paz de Cristo esteja com você, e até a próxima mensagem. Deus abençoe a sua vida poderosamente.